Salve, salve, rapaziada! Professor Leandro Levi na área para mais um vídeo aqui no canal Geografia Pública, aonde nós queremos tornar pública a ciência geográfica. Vem comigo compartilhar o olhar geográfico sobre a realidade. Agora fez 59 anos do golpe de Estado que o Brasil tomou, o golpe que nós chamamos de um golpe civil-militar contra João Goulart, constitucionalmente eleito, no qual os militares e uma parte da sociedade brasileira, principalmente composta pela elite, eles divulgavam que o Brasil estava prestes a tomar um golpe comunista e virar uma ditadura comunista, assim como eles vendiam a ideia de que era lá na antiga União Soviética. Porém, nenhuma evidência sobre isso foi encontrada. Evidências nós temos do interesse dos Estados Unidos, do nosso grande Big Brother, é uma redundância, mas eu vou falar, do nosso grande Big Brother, que estavam apostos aqui na Baía de Guanabara para qualquer coisa intervirem no golpe militar, como eles fizeram em vários países do mundo, inclusive em 73 no Chile, falando de Salvador Allende e Pinochet. Aqui no Brasil eles não precisaram intervir militarmente, porque João Goulart não ofereceu resistência. E aí os militares, eles salvaram o Brasil da ditadura comunista e implementaram no Brasil uma ditadura fascista, de extrema-direita, capitalista, e enveredaram o Brasil para o buraco que viveu na década de 80, década de 90, e até hoje nós temos pessoas que veneram esse momento. Eu trouxe aqui uma reportagem do Carta Capital, que tem título de Após governo Bolsonaro, o Brasil vive o 31 de março, que foi o dia que começou o movimento para tomada de poder do Jango, né, que vai culminar no dia 1º de abril, sem comemorar o golpe de 64, porque nós vivemos 4 anos de um delírio, 4 anos de uma viagem, de uma palhaçada, no qual o governo brasileiro, que deveria ter vergonha desse momento aí, um momento em que nós deveríamos ter vergonha de mencionar, como os alemães têm vergonha de mencionar o período do Holocausto, o período do nazismo. Tem gente no Brasil que fala que a ditadura tem que voltar. Uma sociedade que não conhece a sua própria história é uma sociedade extremamente doutrinável e parece que é o caso da sociedade brasileira. O governo federal extingue leitura da ordem do dia e promove a retomada das atividades da comissão da anistia. Olha o que o governo Lula, olha o que a eleição do Lula representa para o Brasil. É como se o Brasil estivesse voltando para o eixo e agora a gente pudesse, com mais facilidade e menos suor, que a gente conseguisse agora a oportunidade de colocar o Brasil no rumo de uma revolução socialista, porque se nós continuarmos com essa sociedade e com esse modelo de gerir o nosso território, o nosso espaço, a gente vai entrar em extinção, mano. Então vamos ler aqui por André Lucena, no dia 31/3 às 11h15, ditadura assassina. Beleza. Protesto durante a ditadura no Brasil, iniciado em 64. Vamos ler aqui, ó. O golpe de 64 completa nessa semana 59 anos, inclusive ano que vem o que vai ter, né? 60. Ao contrário de que ocorreu no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a data não será celebrada no mandato de Luiz Inácio Lula Silva. Eu acho que isso é o mínimo. É isso que a gente fala de colocar o Brasil de novo no prumo. E aí agora a gente consegue discutir como pessoas normais, civilizadas, porque foram 4 anos de babaquice, 4 anos de aleatoriedade, de randomismo, 4 anos de uma coisa meio que dá vontade de, sei lá, dá vontade de vomitar, sabe? Dá vontade de vomitar. O governo petista dispensou a leitura da ordem do dia. Eu, sinceramente, não sei o que significa leitura da ordem do dia. Acredito que tem alguma coisa a ver com militarismo, se alguém puder dar uma pesquisada aí pra mim. E retomou as atividades da comissão da anistia. Anistia é perdão, né? A gente fala sem anistia porque é sem perdão para quem cometeu crime na ditadura militar. E nós temos ainda muitos militares vivos que ainda não foram responsabilizados pelos seus crimes, né? Então, sem anistia. Órgão responsável para analisar casos de perseguidos políticos durante a ditadura que perdurou por 21 anos. Como foi com Bolsonaro? Vamos para como foi com Bolsonaro. Antes de iniciar sua carreira política, Bolsonaro fez parte do Exército Brasileiro, formando-se em 77 na AMAN, como paraquedista. Em diversas ocasiões, inclusive, durante os seus 28 anos como deputado federal, exaltou o regime militar e chegou a afirmar em uma entrevista dada em 99 que os militares que estavam à frente do regime deveriam ter fuzilado uns 30 mil corruptos. Em 2016, é esse negócio aqui, ó, de fuzilado uns 30 mil corruptos. Quando ele usa essa palavra aqui, ele está ganhando uma parcela
da sociedade que sua para conseguir o seu ganha-pão e vê a galera enchendo o bolso de dinheiro lá e os casos de corrupção, a mídia como faz, né, esse pavão todo, eles vão ficar putos. E aí quando eles olham fuzilado uns 30 mil, eles falam, porra, Bolsonaro tá certo. Teve ditadura lá, não fuzilaram 30 mil corruptos, e olha como é que tá o Brasil hoje. Como é que estava o Brasil em 99? O Brasil estava no governo do Fernando Henrique, com uma taxa de desemprego lá em cima, o neoliberalismo já mostrando que as privatizações que aconteceram ao longo da década de 90 não estavam funcionando. A América Latina estava passando por problemas, a Argentina passou por problemas, e o Brasil vai eleger o Lula como uma forma de tentar sair do buraco. E o Lula realmente tirou o Brasil do buraco, em diversos aspectos. Não em todos. Não fez as reformas estruturantes que deveria fazer, mas tirou o Brasil do buraco. Isso é inegável. A ordem do dia contém os projetos de lei e outras proposições dos parlamentares e do Poder Executivo, que serão votados em sessão ordinária ou extraordinária. Não tem a ver com militarismo, não. Em 2016, ao votar pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Bolsonaro exaltou a memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais responsáveis pela prática de tortura no DOI-CODE. DOI-CODE, que era uma área onde a galera que era subversiva, que era contra a ditadura, era levada para ser torturada, para depor, né? Para depor. Eu já achei uma aberração o Bolsonaro fazer isso aqui. Ele não só perdeu o mandato dele, aonde num país sério ele perderia, ele não só não foi preso, aonde num país que tem uma sociedade minimamente equilibrada ele seria, mas como ele ganhou admiradores e depois de um tempo foi eleito, né? Depois de 2 anos ele foi eleito presidente. Cara, esse cara foi eleito presidente da República, mané. Um dos principais responsáveis, tá bom, beleza. A chegada do Bolsonaro ao poder levou esse discurso ao nível do Executivo Federal. Em razão disso, o 31 de março entre 2019 e 2022, que foi o mandato dele, foi tratado da seguinte maneira. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, o Executivo orientou que os quartéis celebrassem o golpe de 64. Caralho. Por meio de uma ordem do dia. Desde que o Ministério da Defesa foi criado, em 99, era a primeira vez que a pasta fazia esse tipo de leitura. No 31 de março do ano passado, especificamente, Bolsonaro questionou sobre o que seria Brasil sem as obras do governo militar. Vamos falar das obras do governo militar? Ele está falando das obras faraônicas, como, por exemplo, a Transamazônica, como, por exemplo, a Hidrelétrica de Itaipu, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói. São várias obras gigantescas que eu falei, no qual o Brasil vai aumentar o seu PIB, vai crescer o seu PIB a 2 dígitos ao ano, no meio ali do governo militar, entre 68, ano do AI-5, e 73, que é o ano da crise do petróleo. O Brasil cresce nesses 5 anos como nunca tinha crescido antes. E no meio disso tinha morte, tinha perseguição, tinha boicote, tinha alienação, mas emprego pra galera fazer a obra tinha. Só que além disso tudo, as obras, com certeza, a gente já tem comprovação disso, só vocês darem um Google que vocês vão buscar fácil. Essas obras foram todas superfaturadas, cheias de corrupção. A Transamazônica até hoje não está terminada. Inclusive, esse ano faz 50 anos da ideia que o Brasil teve de fazer em comunhão a usina de Itaipu com o Paraguai. O Brasil assinou um contrato de 50 anos com o Paraguai, no qual construiria toda a usina de Itaipu, o Paraguai aceitando, porque o Rio Paraná é de ambos os países. É a fronteira entre ambos os países. Então o Brasil teve que ter a permissão do Paraguai para construir a usina ali. E aí o Brasil falou, eu construo, o Paraguai não queria construir, não queria entrar no ratatá, e você fica me vendendo a sua parte da energia que você não usar, você me vende com preço abaixo do mercado. Isso durante 50 anos. Porque vai ficar 50% da energia para o Paraguai, 50% da energia produzida para o Brasil. Só que o Paraguai tem uma população minúscula, não vai usar esses 50%, porque a usina de Itaipu ela ficou sendo a maior do mundo até outro dia, onde a China construiu lá de 3 gargantas lá no Rio Amarelo, só que até outro dia ela era a maior do mundo, ela ainda é uma das maiores do mundo. Só que o Brasil fez um contrato de 50 anos no qual o Paraguai ele era obrigado a vender para o Brasil abaixo do preço do mercado o excedente lá que ele não usaria. E esse ano faz 50 anos. Então isso vai vir para a pauta da mídia a qualquer momento. Segundo o ex-presidente, o Brasil não seria nada sem essas obras. O Brasil não seria nada sem uma usina de Angra 2 e Angra 1, usina nuclear,
O Brasil não seria nada sem a Transamazônica, no qual a metade está sem asfalto até hoje. O Brasil não seria nada sem a Zona Franca de Manaus, que só serviu para Manaus passar por uma macrocefalia urbana e ter problemas estruturais até hoje por conta do inchaço urbano. Então, o Brasil não seria nada. Este ponto não diz respeito especificamente ao 31 de março, mas ao tratamento dado ao governo anterior ao regime militar. A comissão de anistia, criada em 2002, foi aparelhada por militares durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele colocou militares para investigarem os militares que fizeram tortura e foram corruptos na época do governo militar. De modo que, entre 2019 e 2022, o órgão julgou 4.285 processos e 95%, 4.081 dos pedidos de indenização foram rejeitados. No dia 7 de setembro de 2022, data próxima do primeiro turno das eleições presidenciais, Bolsonaro fez referência ao golpe militar de 64. Na ocasião, o ex-presidente aludiu ao golpe militar, dizendo que a história pode se repetir. A declaração foi interpretada como uma ameaça bolsonarista à ordem democrática, mas nada foi feito porque ele não foi preso. Ele deveria ter sido preso aí. Ele já tinha que ser preso há muito tempo. Tinha que ter sido preso lá atrás, quando ele nasceu. Mudança com Lula. A mudança de tratamento do atual governo em relação ao anterior sobre o tema tem relação com o histórico de Lula com a questão. Tendo iniciado a sua carreira política como sindicalista no ABC de São Paulo, na década de 70, Lula participou da campanha das Diretas Já, que exigia a abertura do regime. Um ponto mais recente, porém, ajuda a compreender a mudança do governo brasileiro sobre o golpe militar. No dia 8 de janeiro, manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Uma das consequências foi a troca de comando no Exército. Semana do Nunca Mais, memória restaurada, democracia viva. Desde a última segunda-feira, 27, o governo federal promove uma série de ações coordenadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, visando retomar agendas institucionais pelo que o governo chama de preservação da memória. É isso. Uma sociedade que não tem conhecimento da sua própria história é uma sociedade extremamente doutrinável. E parece que nós falamos da sociedade brasileira, né? Uma sociedade boicotada desde 1500 até 2023. Na prática, o governo busca interromper a celebração do autoritarismo e incentivar debates sobre o regime militar. Uma das ações foi uma reunião do ministro Silvio Almeida com familiares de pessoas mortas e torturadas pelos militares. Outra foi, como dito antes, né, a reinstalação da comissão de anistia. Acabamos. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Ditadura nunca mais. E por uma democracia sem ser democracia burguesa, né? Vamos rumo à nossa revolução. Vamos rumo à Revolução Brasileira. Tamo junto, camaradas. É nóis. Um beijo no coração e até o próximo LL News. É nóis. Fui!